nos vai falar sobre tumores triplo negativos, novos alvos e novas terapêuticas. Boa tarde a todos. Desculpem, as luzes estão um bocadinho fortes, é difícil ver. Eu agradeço o convite de falar, acho que é novamente, portanto, acho que já o ano passado falei de carcinomas da mama triplos negativos, portanto, vou tentar fazer uma atualização e não ser repetitiva. Agradeço à mesa e agradeço aos colegas palestrantes e agradeço também ao Dr. Fernando Schmidt que se mantenha atento, porque posso precisar da ajuda dele para explicar aqui alguns pontos que não consigo ainda entender completamente. E assim, o meu desafio é falar de novidades em termos de cancro da mama triplo negativo, algumas coisas que já sabemos têm sido muitas vezes repetidas para enquadrarmos esta situação deste tipo de cancro da mama, mas as novidades são algumas, os avanços são alguns, num sentido que se calhar nos próximos anos nos podem dar novas oportunidades terapêuticas. E assim, nós sabemos que a melhoria do cancro da mama tem sido, sobretudo, à custa de terapêuticas-alvo, melhorias e avanços na terapêutica anti-HER2 e na terapêutica endócrina e também, em termos de quimioterapia, temos prosseguido com novos fármacos, combinações de novos fármacos, etc. No entanto, relativamente ao cancro da mama triplo negativo, esta definição que eu considero mais operacional, por imunohistoquímica, dizer que é negativo para a expressão de qualquer receptor hormonal, quer estrogênio, quer progesterona, e para o HER2, de facto, engloba cerca de 20% dos cancros da mama e é um subtipo que nós associamos a um pior prognóstico. Englobando todos os cancros da mama triplos negativos e ajustando-os para os estadios, eles têm pior prognóstico que os outros tumores que, não sendo triplos negativos, estão no mesmo estadio. E, portanto, continua a ser um problema na prática clínica. Este slide é só uma maneira diferente de dizer que, de facto, o cancro da mama triplo negativo não é um tipo de cancro, mas é um espectro de diferentes entidades que são muito diferentes, têm características histológicas diferentes, têm mutações diferentes, têm respostas diferentes ao tratamento. Portanto, é uma variedade de tumores com uma mesma designação. E isto vou passar muito rapidamente, porque o que é importante lembrar, mas por demais já sabemos, o Dr. Fernando Schmidt também já falou disso hoje, ou seja, que há uma heterogeneidade histológica muito grande dentro do que definimos como cancro da mama triplo negativo, sendo que um subgrupo destes apresenta até um prognóstico favorável, ao contrário daquilo que estamos habituados, que é associar esta designação a um prognóstico muito desfavorável e uma má sobrevivência. E assim, o cancro da mama triplo negativo não é uma apresentação fácil, porque não é uma doença uniforme, diferentes subtipos com diferentes distribuições etárias, diferentes sobrevivências e provavelmente diferentes alvos terapêuticos ainda a investigar. Também aqui, falando de subtipos moleculares, tentar enquadrar, então, o cancro da mama triplo negativo em algum deste subtipo molecular, e dizemos muitas vezes que o cancro da mama triplo negativo é basal-like, mas nós sabemos, e todos nós oncologistas já ouvimos isso várias vezes, é que nem todos os cancros da mama triplos negativos são basal-like, nem todos os basal-like são triplos negativos, portanto, há uma superposição importante, mas não são exatamente coincidentes. Por outro lado, temos ainda um carcinoma da mama BRCA1 positivo, que é muito conectado como sendo um triplo negativo, mas sabemos que também aqui na superposição não é absoluta. E, portanto, mais uma vez, só acresce confusão a este assunto. A imunohistoquímica pode-nos dar mais informação para enquadrarmos os cancros da mama triplos negativos como sendo basal-like, nomeadamente se acrescentarmos à avaliação dos receptores hormonais e do HER2, o EGFR e as citocratinas C5, 6, 14 e 17. Portanto, o basal-like exprimiria também este EGFR e as citocratinas. Mas, por outro lado, temos um triplo negativo que consideramos que é o fenótipo 5, marcadores 5 negativos, portanto, que não exprime o EGFR e as citocratinas 5 e 6, que poderá estar mais perto, não sei, da Claudine Low, ou de outros tipos que têm até um prognóstico mais favorável. De qualquer maneira, pelo menos na anatomia patológica que me dá apoio, as citocratinas não são feitas de forma regular ou na prática clínica de rotina, por falta de reproducibilidade ainda.
Assim, nós enquadramos o cancro da mama triplo negativo nestes tipos, o basal-like, o normal e o Claudine Low, mas interessante também, pareceu-me ser este estudo de Legame, que fez exatamente o contrário, penso eu, ou seja, foi buscar cancro da mama com fenótipo triplo negativo e foi aplicar então agora uma classificação genómica, foi ver como é que eles se subdividem do ponto de vista genómico, se fossem todos triplos negativos, que divisões é que podemos ainda encontrar. Eu acho que aqui se avançou um pouco, porque foi possível dizer que cancro da mama triplo negativo engloba estes basal-like, o 1 e 2, que são realmente os mais frequentes, que são semelhantes ao subtipo basal da classificação intrínseca ou molecular, que tem muitos genes de proliferação sobreexpressos e que poderá, então, até ser um subgrupo a tratar com fármacos que atingem a divisão celular, como, por exemplo, os taxanos. O basal-like seria particularmente sensível à cisplatina, por ser muito sensível a lesões de DNA, e depois partiríamos para um outro subgrupo, que seria o imunomodulador, que seria um grupo muito infiltrado por linfócitos e que poderia até corresponder a um carcinoma modular de melhor prognóstico. Por outro lado, tínhamos o mesenquimatoso, ou o mesenquimatoso stem-like, portanto, por ter células stem, que inclui também os tumores metaplásicos, poderia haver aqui algum alvo da via PI3K-mTOR que poderia ser sensível a este tipo de tratamentos. E depois 10% enquadravam-se ainda num subtipo luminal, e isto foi uma grande novidade, portanto, que dentro deste grupo triplos negativos houvesse algum subgrupo que de facto tivesse alguma expressão de receptores hormonais, nomeadamente do receptor de androgénio. E então, aqui poderíamos entrar também com uma terapêutica endócrina como um provável alvo para estes doentes. Comparando estes subtipos de tumor triplo negativo, dos vasais, monomodulador, mesenquimatosos ou luminais e o PAM50, haveria alguma correspondência. E, portanto, isto parece ter algum suporte também do ponto de vista reprodutivo. Portanto, é uma situação que podemos ver a reproduzir-se nas diversas análises genómicas que forem feitas. Entrando aqui em algumas novidades, porque até aqui era mais ou menos o que sabíamos, começou a falar-se muito desta sequenciação da próxima geração, ou da nova geração, em que para o cancro da mama triplo negativo, em que não há alvos, seria uma nova vantagem. E em que consiste? Consiste em biopsar geralmente as metástases, procurar mutações muito específicas daquele tumor específico e tentar depois dirigir as nossas terapêuticas a essas mutações. Fazendo isto a vários tumores tipos negativos, a um grande número, verificou-se que a mutação mais frequente era a TP53 e já se falava há muitos anos desta mutação e agora voltou a aparecer. As restantes aparecem com menos frequência e há uma grande variabilidade de mutações quando isto é aplicado a tumores individuais. Curiosamente, parecem mutações semelhantes ao do carcinoma seroso do ovário de alto grau, portanto, parece haver aqui, já havia, quando avaliávamos os BRCAs, agora nestas mutações, algum paralelismo entre o triplo negativo e o carcinoma do ovário de alto grau, tipo seroso, mas, infelizmente, é muito heterogéneo, confirmamos que há uma heterogeneidade enorme neste subtipo de tumor e que, portanto, nenhuma mutação é identificada como um alvo terapêutico preciso. Por outro lado, temos uma instabilidade genética muito grande, portanto, mutações que se vêem numa metástase que não se vê no primário e por aí fora. De qualquer maneira, foi feito um esforço, usando estas expressões, estas mutações repetidas em vários tipos triplos negativos, e então tentar associá-los aos subtipos que tínhamos descrito antes. Ou seja, por exemplo, os luminais teriam alguma mutação PI3K, a expressão de receptores androgénios, outros teriam uma histologia apócrina, os basais teríamos expressão de creatinas basais, os mesenquimatosos, infiltrações mesenquimatosas e por aí adiante. Mas depois, se formos mais longe, encontramos outros marcadores que nós clínicos ainda não sabemos bem como enquadrar na clínica. Por exemplo, o BCL2, que se pensa que poderá ter um valor prognóstico e preditivo de resposta em doentes e que aqueles que expressariam este marcador seriam menos responsivos às terapêuticas à base de antraciclina e deveriam ser candidatos a outras terapêuticas. Temos ainda a pesquisa do BRCA, que não sabemos se todas as doentes triplos negativas devem fazer esta pesquisa ou não, porque sabemos que algumas têm uma mutação germinativa, outras uma mutação somática e outros têm um defeito na recombinação heteróloga à custa de um BRCA nesta localização. O que nós sabemos é que, de facto, é importante a quimioterapia neoadjuvante nestes doentes porque as doentes que atingem uma resposta patológica completa têm uma vantagem na sobrevivência. E esse é um parâmetro que é muito importante depois na investigação que se segue nos cancros da mama triplos negativos.
Por outro lado, também foi avaliado que, provavelmente, estes tumores têm uma diferença de resposta patológica completa à quimioterapia, conforme o subtipo em que se enquadram, porque, de facto, eles são subtipos diferentes. E varia de 63%, no melhor das situações, no tipo basal, para apenas 14% num receptor que tenha alguma expressão hormonal. Curiosamente, este ano foi apresentado também em Santo António este estudo que me pareceu interessante, porque já fez esta sequenciação de próxima geração, identificou muitos oncogenes e genes supressores tumorais e identificou um que parece estar relacionado com a má resposta à quimioterapia neoadjuvante, que surge após esta quimioterapia ou no momento da progressão, que é este JAK2. E, portanto, também teríamos que enquadrar todas estas novidades num futuro, mas realmente aqui como um fator preditivo importante. Falando de alvos terapêuticos e coisas mais práticas, o que é que nós temos? O EGFR parecia ser um alvo, ele está expresso na maior parte dos triplos negativos basal-like, e, portanto, a inibição do EGFR foi avaliado num estudo que acabou por ser um pouco desapontador, que não nos avançou muito. O inibidor EGFR que foi utilizado foi o cetuximab, associado à cisplatina, e apesar da diferença ser significativa, foram em ambos os casos muito baixa e, portanto, não avançou muito. Agora discute-se, se calhar, esta resposta má à terapêutica anti-EGFR será porque há ativação de outras vias das cascata abaixo que poderão, portanto, sobrepor-se e causar resistência a esta terapêutica. O VEGFR, o bevacizumab, é um fármaco que muitos centros ainda utilizam no contexto de cancro da mama triplo negativo. De facto, e passando rapidamente, mostrou vantagem em várias associações, a taxanes, antraciclinas, a capecitabina, no tempo livre de progressão no carcinoma triplo negativo metastático, mas nunca vantagem na sobrevivência. Quando utilizado em neoadjuvância, num estudo muito amplo que englobou muitos doentes, no subgrupo triplo negativo mostrou também ser vantajoso, mas este também é o subgrupo que melhor responde à quimioterapia neoadjuvante, mas de facto com a adição de um fármaco anti-VEGFR parece aumentar também esta eficácia. Infelizmente, o estudo Beatrice acabou por ser um estudo negativo, ou seja, introduzindo o bevacizumab num contexto adjuvante de tratamento de cancro da mama triplo negativo. As curvas são exatamente iguais, o que leva a que o autor deste estudo publicado na Lancet diga que não pode recomendar o bevacizumab no tratamento adjuvante de cancro da mama triplo negativo, deixando ainda uma possibilidade de papel na terapêutica neoadjuvante ou adjuvante. Triplo negativo, BRCA inibidores da PARP, um estudo também que mostrou alguma vantagem em associarmos os inibidores da PARP, por termos um defeito na recombinação heteróloga e, portanto, uma ativação da PARP, e sendo inibida, teríamos ali um mecanismo de controle desta doença. Para isso, se calhar, teríamos que aumentar a nossa população de doentes BRCA e testá-las mais do que aquelas apenas que têm predisposição familiar, porque, de facto, estes tumores com defeito no BRCA não têm só aquela mutação discriminativa, podem ir apenas a ter uma mutação no próprio local de expressão do BRCA. E aqui, estes tumores, BRCA-related e o basal-like, pode ser esporádico. Se há um defeito nesta recombinação de DNA, esta reparação de DNA ocorre por outras vias alternativas e, portanto, se associarmos um inibidor da PARP à terapêutica convencional, podemos impedir que a célula seja capaz de reparar estes defeitos e, assim, entrar em apoptose. Temos vários inibidores da PARP, que vou passando aqui um pouco, explorando esta lesão de DNA. O primeiro estudo foi com o Ineparib, um estudo de fase 2 muito promissor. Infelizmente, depois, quando passamos para um estudo de fase 3, não conseguimos ver nenhuma diferença da associação do Ineparib a uma terapêutica convencional com gencitabina e carboplatina. Será porque o Ineparib, de facto, não é o verdadeiro inibidor da PARP, porque não é a utilização que será mais adequada, porque, de facto, há um balanço, há um desequilíbrio e uma heterogeneidade nesta população de doentes. Portanto, pode haver vários motivos. Que carcinomas é que então podem beneficiar desta inibição da PARP? Provavelmente serão os tumores BRCA e é nesses que a investigação está a evoluir com mais interesse neste campo. Eu gostava de
apresentar este trabalho, que achei muito interessante, também foi apresentado, e que é uma forma de investigação um pouco diferente, que é o SPY2, e que avaliou o inibidor da PARP associado à cisplatina. Este SPY2 é um estudo que abrange várias teorias. No fundo, é uma medicina personalizada e que pretende identificar novas terapêuticas que possam ser eficazes em subgrupos de doentes com cancro da mama e que depois possam passar a ser avaliados em contexto de estudos de fase 3. São estudos de screening. Vamos avaliar várias terapêuticas e ver quais são as mais interessantes. E assim, este estudo usou como ramo experimental a associação veliparib-carboplatina associada à terapêutica neoadjuvante com paclitaxel e antraciclinas. E o que é que se verificou? Que, de facto, há aqui uma avaliação muito apertada em termos imagiológicos e de resposta histológica a vários níveis e vão sendo incorporados vários subgrupos de doentes e vamos encontrar fatores preditores que digam qual é o subgrupo em que há maior probabilidade desta combinação ser eficaz e passar depois para uma avaliação em contexto de estudo fase 3. E assim, o veliparib foi associado à carboplatina como terapêutica experimental e, de facto, foi no subgrupo triplo negativo que esta associação veliparib-carboplatina se prevê que seja superior ao controle, quer neste estudo, quer em estudos que se venham a realizar. Portanto, a probabilidade de sucesso é maior e, portanto, é neste subgrupo que esta combinação deve ser associada à terapêutica clássica, apesar de ter aumentado também a toxicidade. Relativamente à quimioterapia, não há muito a acrescentar, mas há algumas combinações interessantes. Este estudo com carboplatina e nab-paclitaxel que mostrou uma alta taxa de resposta patológica completa, mas ainda não foi publicado. Um estudo que combinou com bevacizumab vários tipos de paclitaxel, hexabipilona, nab-paclitaxel, e que acabou por ser um estudo negativo e que não mostrou vantagem do novo taxano associado ao bevacizumab. Aguardamos que este estudo também, com contextos triplo negativos, numa população bem selecionada de aparente doentes que recorrem e são tratados em primeira linha com algum destes fármacos, nos esclareça as dúvidas sobre taxanos versus platino em primeira linha e depois que tipo de combinação será a melhor. A eribulina mostrou também, em 2012, ser um fármaco interessante e, em comparação à capecitabina, apesar das curvas terem sido exatamente iguais em termos de sobrevivência global, no subgrupo triplos negativos, a eribulina pareceu superior à capecitabina, sendo que a capecitabina, para nós que a utilizamos muito, temos realmente algumas reservas nos triplos negativos por parecerem de maneira mais resistentes, embora alguns doentes respondam relativamente bem. Mas aqui poderá haver uma abertura, este estudo não foi desenhado para responder à pergunta nos triplos negativos, mas poderá haver alguma abertura para investigação mais à frente. Os platinos, na minha opinião, foi o grande avanço e o desenrolar desta investigação. Voltaram-se a revisitar os platinos de cancro da mama triplo negativo. Pensava-se que talvez fossem só os tumores BRCA que fossem mais sensíveis aos platinos por serem mais sensíveis a estas lesões no DNA e realmente eram nestes que tínhamos maior taxa de resposta patológica completa. De qualquer maneira, estudos novos apresentados recentemente em que a carboplatina foi associada a uma terapêutica neoadjuvante com paclitaxel usando a bevacizumab ou não, e de facto o maior impacto na taxa patológica completa foi a adição do platino e não do bevacizumab, sendo que os autores consideram que, apesar do bevacizumab aumentar de facto alguma parte de resposta patológica completa, a toxicidade aumenta também e, portanto, não será de fazer a combinação platino-bevacizumab, será de optar mais pelo platino. Aguardamos a publicação. E aqui temos, então, o resumo deste estudo, em que realmente o bevacizumab levou um aumento da taxa de resposta na mama, mas não na axila, enquanto que o platino aumenta a taxa de resposta nos dois locais e parece realmente haver ali um interesse em utilizar este fármaco em neoadjuvância neste contexto de doentes. Por outro lado, a eribulina associada à carboplatina mostrou também, no estudo de fase 2 de um só ramo, uma taxa patológica completa simpática superior a 40%, com uma taxa de resposta, se incluirmos também as parciais, de 80%. Portanto, parece ser uma combinação também execuível e que poderá também aumentar, ser outra via de tratamento destes doentes.
Curiosamente, aqui, quando se associa o platino à terapêutica convencional e se vai avaliar a resposta pelo infiltrado linfocitário, verifica-se que realmente este infiltrado linfocitário está associado a uma maior taxa de resposta. E, portanto, pode ser um outro marcador para nós prevermos, termos previsivelmente a resposta a estes tratamentos. E realmente o infiltrado linfocitário no tumor está associado a melhor prognóstico, mesmo numa análise multivariada. Portanto, um fator independente de prognóstico. Porque quanto mais linfócitos tivermos no estroma, menor é a probabilidade de o doente recorrer e morrer do cancro. E isto pareceu-me também interessante, porque se calhar abre aqui uma janela para nós identificarmos doentes que precisam de outra terapêutica, que precisam de terapêutica depois se persistir doença após o tratamento neoadjuvante, etc. A Claudine Low continua para mim a ser um campo muito vago, de facto não exprime aquelas citocratinas que nós esperávamos ver no basal-like, tem esta expressão desta transição epitelial mesenquimatosa que confere agressividade ao tumor e capacidade de metastização e tem uma pior resposta à terapêutica neoadjuvante. É um campo que eu acho que ainda será preciso investigar muito, nomeadamente ao nível da imunoterapia. Relativamente ao receptor de androgénio, foi uma grande novidade, eram só 10% dos tumores, mas se eles beneficiassem francamente com uma terapêutica antiandrogénica, tínhamos encontrado pela primeira vez uma terapêutica alvo para este grupo, e assim houve um desenho com bicalutamida, mas de facto testaram-se 452 doentes e depois foram elegíveis para o estudo 26 e, portanto, o benefício clínico acabou por ser de 20% e muito variável e, portanto, ainda não estamos preparados para avançar para estudos mais vastos neste campo, se calhar precisamos identificar melhor este grupo de doentes. A inibição PI3K, que é uma mutação que ocorre frequentemente quando se vai verificar aquela sequenciação genómica, que acontece com alguma frequência no subgrupo triplo negativo, pensou-se também poderia ser um alvo a ser utilizado. Este estudo foi feito com everolimus com ONCEM associado à quimioterapia neoadjuvante, mais uma vez com platino e paclitaxel, e o que se verificou é que não havia diferenças nas respostas e, portanto, se calhar tratado sem procurarmos o alvo, este fármaco não acresce nada ao controle desta doença. E assim, para terminar, diferentes subtipos de triplo negativo breast cancer respondem a diferentes terapêuticas, isto já é certo, só que não conseguimos ainda perceber quem responde a quê e como é que devemos identificá-los. De qualquer maneira, os BRCA serão mais sensíveis aos platinos e aos inibidores da PARP. Esperamos que alguns estudos posteriores nos deem mais informação, embora os platinos, mesmo numa população triplo negativa, sem pesquisa de BRCA, tenha mostrado vantagens na terapêutica neoadjuvante. Terapêuticas combinadas podem ser interessantes, dada esta variabilidade, esta heterogeneidade, este acumular de mutações que existem nestes tumores. E assim, continuamos à espera do resultado do triplo negativo trial, que ainda não consegui encontrar os resultados, em que realmente se investigavam várias hipóteses, nomeadamente o efeito de carboplatina, do taxano, neste contexto de doentes triplos negativos. Interessante também, e poderá ser uma solução para investigar e sabermos mais sobre o cancro da mama triplo negativo, é esta sequenciação genética de que já fui falando ao longo desta apresentação e tentar encontrar aberrações específicas e terapêuticas específicas, mesmo que não sejam hoje utilizadas vulgarmente no cancro da mama, que possam ser boas para utilizar quando o cancro da mama apresenta uma determinada expressão. E isto é um MATCH trial, portanto, uma terapêutica dirigida para um tumor específico e não para um grupo. Mas termino dizendo que há ainda muito por esclarecer. Muito obrigada.